júri e aqui presentes. Bom, gostaria de relembrar a Constituição Federal, que dispõe em seu artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Pois bem, a vida de Roger Wetmore foi retirada por pessoas que ainda acreditam ter a razão consigo. Não é justo retirar a vida de alguém em prol de outros, com justificativas de possíveis danos psicológicos que nunca, jamais trarão aquele homem de volta ao seio de sua família. O ser humano, salvo em casos de problemas psicológicos graves comprovados pela psicologia moderna, jamais retira a vida do próximo sem qualquer motivo, por mais banal que seja. Logo, por que a vida de Roger Wetmore? Por que justo a deste homem? Será que não é algum tipo de expressão de desejos destrutivos, vingança por aquele homem? Ainda que destacamos a ideia de que são apenas suposições, pois ninguém estava na caverna além deles. Podemos, então, desclassificar o estado de necessidade. O estado de necessidade cabe a objetos, não pessoas. Logo, um bem como a vida não pode estar simplesmente em contrato. Então, chegamos àquela conclusão. Mas e o direito natural? Bom, caros senhores do júri, isto não se encaixa. O direito positivo chegava até aquela caverna pelo simples fato de que eles possuíram o tempo todo um pequeno objeto na qual se comunicavam com o mundo exterior. E sempre se preocupavam em perguntar e pedir conselhos àqueles que estavam lá fora. Vejam bem, senhores do júri, nós não estamos falando de um bem material na qual, com muita luta, com muita perseverança, nós vamos lá e substituímos por outros, caso não seja retirado. Estamos falando de um bem muito valioso, na qual, quando retirado, não pode simplesmente ser recebido de volta, como um carro, uma casa ou qualquer coisa parecida. Estamos falando do bem da vida. E até onde a acusação estudou, não há bem mais precioso e insubstituível. Vejam bem, onde será que está o senso de humanidade, ou qualquer que seja a palavra que queiram utilizar, quando se retira a vida de alguém, utilizando de argumentos que tentem justificar algo que não cabe à justiça brasileira, séria, realmente justa. Pedimos a condenação destes homens, pois afinal, esta audiência não estaria ocorrendo
se não houvesse tamanha barbaridade dentro daquela caverna. Passo a palavra a meu colega de promotoria, Jair Ribeiro. Boa noite, senhor Júlio. Gostaria de pedir a atenção de vocês, agradecer meus colegas de promotoria. Em primeiro lugar, deixar bem claro que nós da promotoria não estamos aqui para fazer uma justiça cega, condenar ninguém que realmente fosse inocente. Nós estamos aqui porque nós temos leis e com base nessas leis é que nós estamos fazendo a acusação. O pessoal da defesa, a defensoria, vai tentar levar vocês para o lado emocional, falar que o pessoal estava isolado, que estava com fome, que estavam passando necessidade. Vamos ser claros, qualquer explorador sabe que ao entrar numa caverna, ele não vai achar uma escada rolante, ele não vai achar um ar-condicionado, ele sabe que ele vai passar dificuldade. Então, alegar a dificuldade é um ambiente a qual eles, teoricamente, têm que estar acostumados. Então, como nós já expomos, a questão da necessidade não pode ser usada como argumento para que vocês tenham peninha deles, porque é isso que a defesa vai alegar. A defesa quer que vocês tenham pena dos réus. Os réus são confessos, os réus mataram um colega. Assim, se vocês olharem para o lado de vocês, vocês imaginam um colega de vocês querendo matar e depois vocês servir de comida. Não é um pensamento, né, que se ache aceitável. Para que serve a nossa lei? A nossa lei serve para tirar do convívio social aqueles que não se encaixam no convívio social. É isso que nós queremos. Nós temos uma lei que é de conhecimento de todos, inclusive dos próprios réus, que quem tirar a vida de outro pela própria vontade, a pena é pena de morte. E é o que nós estamos pedindo, que se faça a lei, que se cumpra, e nós estamos pedindo a pena de morte para os réus que são confessos. Mais uma vez, deixar bem claro, eles são confessos, eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam o ambiente em qual eles estavam adentrando. É como você falar que um surfista ficar com pena porque ele quase se afogou. O surfista, ele vai para o mar, ele sabe que é água, ele pode se afogar. Então, não cabe entrar nessa discussão. A discussão o Roger Watmore foi traído pelos colegas, ele não queria participar do suposto contrato, como os réus afirmaram nos autos, ele não queria participar, ele queria esperar mais uma semana, e isso está bem claro, eles mesmos, os réus, deixaram claro que ele queria esperar. Então, assim, algo que a gente tem como informação, porque a informação toda que se tem é com base no depoimento dos próprios réus, que podem estar suprimindo informações muito importantes ao caso. Tá? Eu peço para que se leve tudo isso em consideração. Tá? Como já afirmado, eles tiveram contato com o mundo exterior, eles tiveram contato com médicos, tinham um prazo estimado que poderiam morrer em 10 dias, estimado. Em momento algum, eles tiveram a certeza da morte. E isso que eu quero que vocês analisem. Em momento algum, eles tiveram a certeza da morte. Então, se o próprio Roger queria esperar mais de uma semana, e estava em condições de se comunicar, de fazer questionamento aos médicos, por que em 3 dias ele foi morto? Eu pergunto para vocês, por que, se ele pediu para esperar uma semana, porque tinha condições? Ele não ia pedir para esperar uma semana se não tivesse condições. Então, deixar bem claro isso. Eu quero que se ignore alguns pedidos emocionais da defesa, alegando esse tipo de desconforto dentro da caverna, e que se atenha aos fatos, que um inocente foi morto, não teve direito de defesa, não se sabe como ele morreu, não se sabe quanto tempo ou como eles mataram, né? Podem ter sido uma morte rápida, mas pode ser uma morte dolorosa. E o principal, nós queremos tirar da sociedade pessoas que não sabem conviver em sociedade.
né? Independente da palavra da defesa que vá tentar convencer-nos do contrário. Vocês têm que se colocar no lugar de um vizinho que vai ter que conviver com ele depois. Você vai trabalhar, deixa seu filho na sua casa e, por coincidência, você é vizinho de um dos réus. Eu pergunto, você vai ficar confortável sabendo que o seu vizinho matou e comeu alguém? E se ele tiver novas necessidades? E se mais uma vez ele estiver numa situação de necessidade, ele é seu vizinho? Assim como se você, um ladrão que acha como justificativa roubar um celular, porque ele não tem um celular, ele não tem um iPhone, ele tem um Nokia, mas como ele não tem, ele tem uma necessidade, é motivo? Não, não é motivo. Então, não é motivo matar para tentar sobreviver. Não se tinha certeza nem que se ia morrer, quanto mais para tentar sobreviver. Gostaria de usar uma frase de um jurista ouviano, conhecido aqui de todos, que é a justiça. Justiça é a constante e firme vontade de dar a cada um o que é seu. O que nós da Procuradoria queremos é simplesmente dar aos réus aquilo que eles já sabiam que era seu a partir do momento em que mataram. Temos leis, queremos que essas leis sejam seguidas. Nós corremos um sério risco ao abrir precedentes nas leis. Vocês sabem o risco que é abrir um precedente. É abrir a caixa de Pandora. Abriu, não tem mais volta. Vocês podem estar dando razões ou motivos para que outros aleguem novas necessidades para cometer o mesmo crime. E é isso que a gente está discutindo aqui. Vamos fazer o que é certo? Não, vamos liberar na sociedade. Daqui a pouco, um terceiro também se acha, eu matei, eu também estava com necessidade. É isso que a gente quer? Abrir uma brecha na nossa lei, a nossa lei que nos protegeu durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque inibiu, porque fez com que a pessoa pensasse muito bem antes de praticar um crime desse tipo. Então, é isso que eu peço que vocês levem em consideração. Os autos, todos nós conhecemos muito bem, sabíamos que o direito natural não pode ser exigido lá, porque eles não estavam isolados. O local é um local de acesso, difícil acesso, mas é um local de acesso. Não podemos deixar que nos convençam o contrário. Afinal, todo mundo foi educado, todo mundo tem um convívio na sua família, sabe as regras básicas, o respeito à vida. Isso se aprende em casa, desde que se nasce. O que você fala para o seu filho? Não faz isso que não é certo, não faz isso que não é certo. Eles sabiam. A nossa lei prevê isso. A nossa lei, a Lei 4.657, LINDB, artigo 3º, diz que ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não conhece. Então, é de conhecimento, é uma obrigação conhecer a lei. Eles sabiam, inclusive, a pena. Pediram auxílio aos médicos, pediram a presença do juiz, que não pôde chegar. Mas por que isso? Porque estavam conscientes de que iam fazer algo errado. Tiveram tempo, premeditaram a ação. Então, agir ter uma certa pena de quem matou, de quem comeu, e considerar soltar esses indivíduos na sociedade novamente, eu digo para vocês do júri, eu peço que analisem com cuidado a situação. A situação não se estende a esse único caso. Tempo da acusação encerrado. Obrigado. Passo agora a palavra à defesa por 30 minutos. Boa noite ao excelentíssimo juiz, aos membros da promotoria. Antes de começar a expor os motivos para os quais eu tenho a convicção que esses réus aqui presentes devam ser absolvidos, precisamos compreender o excepcional,
o estado excepcional que esses bravos espeleólogos se encontravam no interior daquela caverna. Vocês sabem o que é espeleologia? Espeleologia é a ciência que estuda as cavidades naturais. Formas de vida subterrâneas, evoluções ao longo do tempo, a formação de grutas e cavernas. É uma séria ciência que procura buscar e trazer para toda a sociedade um conhecimento jamais visto fora daquele ambiente natural. Diante desses fatos narrados, acredito que nós da defesa temos o dever de conscientizar o júri e todos aqui presentes que estes homens, esses bravos cientistas, não entraram naquela caverna com intenção de matar ninguém, nem tampouco fazer um crime contra a vida. Eles estavam ali bem como o nome para qual a ciência deles prevê, realizando um estudo que seria utilizado para o bem de toda a humanidade. Esses seres humanos, meus senhores, sofreram muito no decorrer dos 32 dias e 32 noites que passaram expostos e fragilizados naquele local. Nós não estamos aqui julgando nenhum estuprador, nenhum malfeitor. Estamos aqui, sim, julgando homens de bem, que por sua vez também foram vítimas de um acidente, tanto quanto Roger Wetmore. Homens trabalhadores, pessoas de boa fé. Afinal, não existe menção de antecedentes criminais. Vítimas do acaso, devido à má sorte dos fatos ocorridos já mencionados nos autos. Acredito que esse júri deva se humanizar com esse grupo de infelizes. Senhores jurados, tenham empatia para com as vítimas. Se coloquem no lugar das mesmas. Será que numa mesma situação nós não agiríamos das mesmas formas? Esses cientistas estavam desconexos de seus atos, efeito pela falta de água, de alimento, talvez até o tempo exposto naquele ambiente. Cientificamente falando, segundo pesquisa realizada por um nutricionista, quando o corpo fica em jejum por muito tempo, submetemos nosso organismo a grande e desnecessário estresse. Nas primeiras 24 a 48 horas de privação calórica, o corpo começa a esgotar glicogênio, principal reserva energética encontrada nas células. Quando ocorre esse processo, para poder conservar a energia, o metabolismo fica lento. Algumas reações hormonais começam a sofrer alterações. Alguns sintomas comuns, como fortes dores de cabeça, tontura, insônia e muito mau humor. Com tudo isso, além disso, se o corpo ficar privado de água, a situação fica ainda pior. Pois a desidratação pode provocar queda de pressão, concussão e danos cerebrais. E acredito que aqui entre nós jamais alguém tenha passado por terrível e infeliz experiência de ficar preso em um lugar escuro, claustrofóbico e desolador. Nessas condições, quem não entraria em surto? Quem não entraria em desespero? Quem de nós aqui presentes não realizaria os mesmos pactos celebrados por Roger Wetmore e seus companheiros? Esses homens estavam acuados, enjaulados. Não podemos negar.
Entretanto, estamos aqui julgando esses senhores como se fôssemos fora da lei, que mataram sim, mas por extrema necessidade na questão, pressionados com a iminência da morte e uma fortíssima pressão emocional. Para finalizar, faço um apelo a vocês, nobres julgadores. Se coloquem nas mesmas condições que esses homens estiveram e façam justiça. De acordo com suas convicções, não façam vingança. Porque se esses homens forem condenados, estarão vingando a morte de Roger e não fazendo justiça. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para minha colega Francine. Boa noite a todos. Engana-se a promotoria que pensa que nós, advogados da defesa, viemos aqui para emocionar os jurados. Nós viemos aqui para fazer justiça, para mostrar-lhes o porquê estamos convictos de que os réus devem ser absolvidos. E isso não é com base em poesias, e sim em leis. Pois da mesma forma que há leis que os julgam, há leis que os defendem. Da mesma forma que meu colega Jairo, da acusação, usou a frase de um famoso jurista romano chamado Ulpiano, eu também usarei. Justiça é a constante e firme vontade de dar a cada um o que é seu. Mas será que fazer justiça é tirar a vida de 4 réus? Não vejo isso como um exemplo de justiça. Vocês concordam? Matar 4 réus para vingar a vida de Roger Wetmore não é nenhum exemplo de justiça. Pois da mesma forma que o Ministério Público vê este júri questionar o direito à vida de Roger Wetmore, eu também questiono o direito à vida destes réus. Pois se a Constituição Federal, no seu artigo 5º, defende o direito à vida, como é possível então condená-los à morte? Além disso, devemos ressaltar e manter a observância sobre o estado em que os réus se encontravam. O estado biológico, sociológico e psicológico em que os réus se encontravam estava fortemente fragilizado, pois não estavam inseridos em contexto social, não estavam vivendo em sociedade e não estavam com seus emocionais fortemente abalados. A acusação vem a este júri falar de um homicídio, como se nós da defesa estivéssemos dizendo que não há homicídio, que não há crime. Nós não estamos dizendo isso. Há sim crime, há sim homicídio. Mas a própria Constituição admite que em algumas circunstâncias esse crime é justificável. Isso em estado de necessidade. Cito o artigo 23 do nosso Código Penal, que fala sobre a exclusão da ilicitude, ou seja, um ato não se torna mais ilícito quando, ou melhor, citando o artigo 23, não há crime quando o agente pratica o fato, primeiro, em legítima defesa, segundo, em estado de necessidade, terceiro, em estrito cumprimento do dever legal. Também cito, isso por si só já exclui o ato ilícito, pois eles estavam sim em estado de necessidade. Cito também o artigo 24, que fala mais sobre o estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Além disso, a acusação vem a este júri dizer que os réus não estavam em estado de necessidade. Mas há indícios no próprio processo de que eles estavam, sim, nesse estado de necessidade. Conforme as laudas 17, 18 e 19 dos autos, no 20º dia foi encontrado no interior da caverna
um aparelho capaz de fazer ligações. Entretanto, foi estabelecido uma ligação entre os médicos com os exploradores. Após isso, Roger Wetmore tomou a frente e começou a fazer questionamento aos médicos. Sua primeira pergunta foi: quanto tempo eles levariam para serem removidos da caverna? E não foi aproximadamente o que o médico disse. O médico disse que pelo menos seriam necessários pelo menos 10 dias. No mínimo 10 dias. Após isso, Roger Wetmore voltou a questionar. Perguntou aos médicos se eles sobreviveriam caso ingerissem carne humana. E o médico respondeu de forma afirmativa, ou seja, disse sim. Após isso, a ligação caiu e só foi restabelecida após 8 horas. Quando a ligação foi restabelecida, Roger voltou a fazer questionamento aos médicos e perguntou aos médicos se seria aconselhável pedir um conselho se eles pudessem tirar em um jogo a vida de algum deles para poder servir de alimento aos outros. E o juiz, como o nosso colega Jairo da acusação falou, não é que ele não pôde chegar, ele se recusou a responder. A verdade é essa. Ninguém não pôde chegar. Será que um médico, um juiz, um oficial do governo e um ministro e até mesmo um padre que Roger chamou para responder a questão, será que todos não puderam chegar? É melhor lidarmos com a verdade. Eles não quiseram responder. Eles não quiseram ter essa obrigação. E seria quem mais, se não o Estado, para dar ciência a estes céus? No momento da questão, enquanto esses céus estavam dentro da caverna, por que eles não deram ciência? Por que deixaram que esses réus criassem suas próprias leis, os seus próprios pactos, para chegar numa solução? Porque o Estado agora vem a este júri querer tentar cumprir a sua função para compensar a sua omissão cometida anteriormente. Pois deveriam ter dado ciência. Eles perguntaram, eles insistiram, eles pediram para que todos ajudassem, para que todos respondessem. Então, o Estado, que deveria ser quem nos desse um exemplo do que é justiça, do que é ser justo, é ele mesmo que adotou anteriormente e permanece adotando aqui ações totalmente contrárias às quais conhecemos por justiça. Matar 4 réus não é nenhum exemplo de justiça. Nada mais a declarar. O artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O inciso 47. Não haverá penas de morte em salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, onde fala: declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Portanto, não havendo solução diversa da tomada pelos exploradores como finalidade para salvar suas vidas, reforçada pelo fato de não terem recebido parecer jurídico a respeito da ilicitude do sacrifício,
afasta da conduta o elemento da culpabilidade, pois seria inexigível a conduta adversa por eles praticada. O Pacto de São José da Costa Rica, com um total de 81 artigos, onde defende os direitos humanos também, no seu artigo 4º, o qual se assemelha com o artigo 5º, onde eu citei anteriormente, da Constituição Federal, estabelece que toda pessoa ela tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral, desde que no momento da concepção ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Nos países onde não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada a haver delito sido cometido. Tampouco se estenderá a sua aplicação a delitos aos quais não se aplica atualmente. Não pode estabelecer a pena de morte nos estados em que haja abolido. Como que um daqueles cientistas, naquela situação, eles iriam sobreviver sem água e sem alimento? O corpo humano ele é composto 70% por água, que é eliminada a todo momento por meio da nossa transpiração. Por isso, é preciso repor. É recomendável não passar mais de 6 horas sem ingerir e tomar vários copos por dia. Em média, uma pessoa ela pode viver, sim, de 3 a 5 dias sem água, mas apesar disso, o organismo ele sofre muitas consequências. Fica desidratado quando não há líquido suficiente no corpo. Os neurônios, as células do cérebro, elas começam a morrer, perdem a consciência e em tão pouco tempo todos os órgãos eles param de funcionar. Além de ser fundamental para o funcionamento do organismo, a água também tem outras funções, como regular a temperatura do nosso corpo, deixando que não esquente demais e manter a circulação do sangue. Então, excelentíssimos jurados, peço a vocês que tenham em mente o trauma que esses cientistas estavam sofrendo, pois não era somente águas que lhes faltavam, mas o alimento também. Pesquisas afirmam que ficar sem comer é menos prejudicial desde que se ingira água. O alimento, ele é o combustível, a fonte de energia para fazer o corpo funcionar. Sem ele, o organismo ele começa a gastar a gordura que tem e quando ela acaba, passa a retirar as energias dos músculos. Dessa forma, a pessoa começa a ficar fraca e não consegue fazer nada e todos os órgãos param de funcionar. O ideal é não ficar muitas horas com o estômago vazio e é importante fazer as refeições corretamente. E outra coisa, senhores jurados, poderia-se sugerir sim a hipótese de automutilação. Neste caso, é inviável, pois aqueles cientistas eles não conhecem o seu corpo. Estariam colocando ainda mais suas vidas em risco. Os fatos nos trazem também que na tentativa de salvar os exploradores soterrados, 10 operários morreram em um deslizamento. Ora, ia se tornar inútil suas mortes, pois, visto que deram a sua vida em prol dos exploradores para que os estados os condenem, desrespeito também com a sua família, com a família desses operários. Inadmissível, violando diretamente o princípio da dignidade humana. Passo a palavra agora para minha colega de defesa, Bárbara Dari. Obrigada. Uma boa noite a todos. Bom, segundo todos esses fatos narrados anteriormente pelos meus colegas de defesa, ao contrário do que a promotoria afirma, eu tenho a convicção de que durante o período que eles estiveram no interior daquela caverna, foram sim suspensos os seus estados de direito, do qual o Estado lhes impõe certas obrigações. E uma vez suspenso esse estado de direito, não podemos julgar se os seus atos foram legais, tampouco ilegais. Ao estabelecer o artigo 24 do Código Penal,
o próprio Estado admite ter situações em que ele não pode alcançar. Desta forma, ao desmoronar aquela caverna sobre as suas cabeças, foi preciso estabelecer novas obrigações, novas regras de conduta, de convivência, e foi justamente um desses pactos celebrados que nos trouxe esse caso a este tribunal. Apesar de suspensos os seus estados de direito, eu ainda posso afirmar com a total convicção que cada um de nós presentes aqui nessa Casa de Justiça, se estivéssemos nas mesmas condições dos réus, nós estaríamos dispostos a cometer todas as medidas necessárias em prol da nossa sobrevivência. Além disso, e diante disso que eu estou afirmando para vocês, eu tenho certeza que se estivéssemos nessa situação, nós não íamos lembrar dos diversos artigos, parágrafos, incisos e alíneas do Código Penal. Bem pelo contrário. Gostaria de afirmar que eles apenas estavam pensando na sua sobrevivência, assim como nós, naquela situação, também pensaríamos. E mesmo tendo a consciência do estado desesperador que esses homens se encontravam no interior da caverna, nenhum membro da equipe de resgate, ao menos tentou interferir que o fato ocorresse. Muito pelo contrário. Afinal, segundo a folha 18 dos autos do processo, e como afirmou os meus colegas anteriormente, o presidente do comitê de médicos afirmou ao próprio Roger Wetmore que eles apenas sobreviveriam até o resgate se eles ingerissem a carne humana. Foi também. Ademais, cabe lembrar que ninguém quis interferir em como a escolha da pessoa serviria de alimento seria feita. Nesse exato momento, caros julgadores, a equipe que deveria salvar os 5 cientistas havia lavado suas mãos. E diante disso, eu posso afirmar que, além do Estado não alcançar estes inocentes com a sua legislação, o ato praticado em prol da sobrevivência teve a anuência do Estado. E de acordo com a folha 19 dos autos, Roger Wetmore foi o primeiro a propor que eles buscassem alimento sem o qual a sobrevivência seria impossível na carne de um deles próprios. Foi também Wetmore quem propôs o uso de algum método para tirar na sorte, chamando a atenção de seus colegas para um par de dados que, por acaso, ele havia trazido consigo. A princípio, os réus, inclusive, hesitaram em tomar uma medida tão desesperadora, mas, logo após um contato através do radiocomunicador com a equipe de resgate, onde eles ficaram cientes de que o socorro demoraria a chegar, finalmente eles concordaram em aceitar o plano proposto pelo Roger. Excelências, a morte como a única alternativa para a sobrevivência do grupo foi a lei estabelecida e teve aceitação de todos. Ficou acordado, na escolha pela sorte, que algum deles morreria para servir de alimento aos demais, e Roger teve a sorte adversa. Mas não se sabe como ele morreu. Em nenhum momento nos autos existe qual foi a forma da morte dele, nem quais condições se deu. Sabe-se apenas que ele foi morto e que serviu de alimento para que os outros pudessem sobreviver. E de acordo com o artigo 13 do Código Penal, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem deu causa à morte de Roger Wetmore? Não se sabe. Os fatos apresentados na denúncia dos promotores não esclarecem sobre a autoria, se foi individual, se foi coletiva, nem em quais condições se deu a morte. Dessa forma, eu posso afirmar que existem diversas lacunas a serem preenchidas na denúncia do Ministério Público e que não há provas suficientes para comprovar a materialidade dos fatos. Excelentíssimos,
o não esclarecimento é evidente e pode acabar cometendo uma injustiça com estes inocentes. Afinal, como levar 4 homens à forca, sendo que nem se sabe se o crime foi cometido? É extremamente pertinente observar que, de acordo com a folha 29 dos autos, 10 trabalhadores foram mortos durante a remoção das rochas para o salvamento dos cientistas. Os engenheiros e oficiais do governo que comandavam esta operação não sabiam que o processo realizado era extremamente perigoso, que trazia riscos à vida, sérios riscos à vida desses operários? Se é justo que essas 10 vidas fossem sacrificadas para salvar a vida dos 5 cientistas, por que então é considerado um erro, um crime, um assassinato que esses cientistas fizessem um pacto para salvar 4 vidas em detrimento de apenas uma? Agora, permitam-me uma última observação. É muito importante lembrar que na página 61 dos autos do processo consta uma pesquisa. Nessa pesquisa, realizada com pessoas normais, com a população em geral, pessoas poderiam estar aqui sentadas agora. Nessa pesquisa, 90% das pessoas entrevistadas absolveriam os réus. Agora a palavra para a acusação, para a réplica, por 15 minutos. Boa noite, senhores julgadores, aos meus colegas da promotoria e da defensoria. Eu poderia usar muitas teses que meus colegas usaram, mas eu vou bater em cima do que a defesa usou. O Cláudio. Falaram para o que estavam lá. Eles falaram por que os caras estavam fazendo lá, os exploradores. O que eles estavam fazendo lá? Isso aí não quer dizer nada, não influencia nos nossos fatos. Eles falaram também que foram pessoas de boa fé. Isso não quer dizer nada. Qualquer pessoa, então, pode matar se for de boa fé e não vai receber uma punição. Se colocar nos lugares das vítimas, eles falaram. A maior vítima foi Roger. Alegaram raiva, falando de mau humor. Normalmente, uma pessoa não está com mau humor, ela está com raiva. Então, podem ter matado por raiva. Entraram em surto. Eles entraram em surto. Nada diz que eles entraram em surto. No 20º dia, 3 dias antes de cometer o assassinato, eles estavam em plena consciência perguntando quais seriam as penas que iriam sofrer. Estado de necessidade eles usaram. O estado de necessidade não pode ser usado nesse caso. Eles não estavam, o médico em momento algum disse que eles iriam morrer. O médico apenas indiciou uma pequena escassa possibilidade de sobrevivência, ou seja, eles tinham como sobreviver. Fazer justiça. Alegaram fazer justiça. A última coisa que pensaram enquanto estavam dentro da caverna era na justiça. Pensaram em si, na sua própria sobrevivência, pensaram em conjunto. Condenar à morte não é vingar, é a lei que era obedecida na época. Sanidade mental, como eu falei, eles tinham muita consciência do que estavam fazendo. Tanto é que até o Roger, ele propôs a ideia de ficar mais uma semana. Então eles não estavam em sanidade mental, eles tinham consciência do que estavam fazendo e que poderiam sobreviver. Ele pensou melhor, ele fez o acordo dos dados, todo mundo concordou. Aí chegou no dia, ele negou, não queria fazer o acordo mais e continuaram, jogaram por ele. O médico disse que sobreviveriam sim se comesse carne humana, mas em momento algum disse que era para comer a carne humana. Ele apenas disse que iriam sobreviver. As autoridades não responderam. Se as autoridades não responderam, então não é para fazer. Não pode praticar o ato. Nem o padre, nem o médico respondeu, pois conheciam a lei. Eles sabiam o que iria acontecer. Ninguém quis responder isso. A opinião pública, como ela falou que 90% das pessoas absolveriam.
Então, se é para usar a opinião pública, vamos ter que parar com a lei. Vamos ter que botar as pessoas a fazer os julgamentos, não a lei. Roger, em momento algum, ele quis matar alguém. Ele apenas propôs uma ideia. Ele queria saber, ele estava pouco abalado como os demais, ele queria saber se sobreviveriam, se alimentassem de carne humana. Poderiam esperar algum morrer? Ninguém ia morrer, todos não iriam morrer na mesma hora, alguém ia morrer primeiro. Eles poderiam se alimentar da pessoa que morresse primeiro. Como eles estavam alegando estágio de necessidade no artigo 23, mais especificado no artigo 24, eles falaram que não teria outra saída. Será mesmo que eles procuraram, como exploradores, eles procuraram alguma outra saída na caverna? Eles não procuraram nenhuma outra saída na caverna. Eles apenas ficaram na entrada da caverna esperando socorro. Eles poderiam se alimentar também, pouca comida, eles podiam fazer um raciocínio da comida. Dividir a comida a cada 72 horas, como fizeram os chilenos, lá os mineiros, no caso do Chile, lá, eles a cada 72 horas, um comia uma colher de sopa de sardinha, onde eles mantinham o corpo sempre alimentado. Bom, eu vou passar agora para o meu colega Júnior Santos, que vai terminar a parte da acusação. Boa noite a todos, aos colegas defensores da promotoria e aos julgadores. Primeiramente, eu queria esclarecer o real objetivo da promotoria nesse caso, que não é atacar a defensoria, porque assim estaríamos se igualando aos espeleólogos assassinos. O nosso objetivo aqui é, na condição de fiscal da lei, promover a justiça. A justiça é essa que para nós está no direito à vida, um direito fundamental que foi violado de forma brutal pelos exploradores de cavernas, vulgo assassinos. Quem tem coragem de tirar a vida de alguém para comer a sua carne, tendo outras alternativas, o que obviamente descaracteriza o estado de necessidade, porque na página 16 dos autos tem escrito que eles conheciam uma única saída e não que existia apenas uma única saída. E é por isso que o excludente de ilicitude por estado de necessidade está descaracterizado nesse caso. Obrigado a todos.